Hoje eu vou te mostrar como é realmente. Um dia inteiro sozinha nessa fazenda, desde que eu acordo até a hora que eu deito. Cada hora, cada momento, cada segundo de solidão, sem filtro, sem romantizar, sem mentir. A verdade crua de como é viver assim, aos 32 anos, viúva, sozinha, completamente sozinha. E eu preciso te avisar, não vai ser bonito, não vai ser inspirador, não vai ser aquela história de superação que todo mundo gosta. Vai ser real, vai ser cru, vai ser difícil de ouvir, porque é difícil de viver. Mas você precisa saber, precisa entender, precisa ver o que ninguém vê, o que ninguém fala, o que ninguém mostra. Então respira fundo, porque eu vou te levar comigo, pelo dia inteiro, pelas 24 horas de solidão. E no final você vai entender. Vai entender porque eu falo tanto disso. Porque eu sofro tanto. Porque eu procuro tanto. Porque depois de viver um dia na minha pele, você vai saber. Você vai sentir. Você vai entender. Acordo 5 horas da manhã, todo dia, sem despertador, porque meu corpo já está programado. E também porque não consigo mais dormir. Fico rolando na cama, olhando pro teto, pensando, sempre pensando. Então é melhor levantar logo. Abro os olhos. Ainda está escuro. A casa está em silêncio. Aquele silêncio pesado. Aquele silêncio que grita. E a primeira coisa que eu sinto, vazio. Vazio do lado esquerdo da cama, onde deveria ter alguém. Onde já teve alguém. Onde não tem mais ninguém. Eu passo a mão. Como se estivesse checando. Como se talvez por milagre ele estivesse lá. Mas não está. Nunca está. E eu sei disso. Sei que não vai estar. Mas todo dia eu checo. Todo santo dia. Como se um dia pudesse ser diferente. Mas não é. Nunca é. Me levanto. O chão está frio. A casa está fria. Tudo está frio. Porque não tem corpo para aquecer. Não tem presença para dar vida. Só eu. E eu sozinha não consigo aquecer essa casa. Não consigo dar vida para esse lugar. Tento. Mas não consigo. Vou para a cozinha. Acendo a luz. O silêncio é quebrado pelo som do interruptor. Depois volta. Sempre volta. Coloco água para ferver. O barulho da chaleira é a única companhia. É o único som. A única coisa que preenche o vazio. Preparo o café. Só uma xícara. Sempre só uma xícara. Às vezes eu ponho 2. Por hábito. Por esperança boba. Mas depois eu olho e vejo. É só eu. Sempre só eu. E eu tiro a outra xícara. E volto para a realidade. Vou para a cozinha. Acendo a luz. O silêncio é quebrado pelo som do interruptor. Depois volta. Sempre volta. Coloco água para ferver. O barulho da chaleira é a única companhia. É o único som. A única coisa que preenche o vazio. Preparo o café. Só uma xícara. Sempre só uma xícara. Às vezes eu ponho 2. Por hábito. Por saudade. Por esperança boba. Mas depois eu olho e vejo. É só eu. Sempre só eu. E eu tiro a outra xícara. E volto para a realidade. Sento na mesa, sozinha. Olho para a cadeira vazia do outro lado. A cadeira dele. Que ninguém mais senta. Que ficou dele. Para sempre dele. Mesmo ele não estando mais aqui. E tomo meu café. Quente. Amargo. Sozinha. E enquanto tomo, eu penso. Penso em como seria diferente se tivesse alguém aqui. Se tivesse um homem sentado ali. Conversando comigo. Planejando o dia comigo. Só existindo comigo. Como tudo seria diferente. Como tudo seria melhor. Como eu seria mais feliz. Mas não tem. E não adianta pensar. Mas eu penso. Todo dia eu penso. Termino o café. Lavo a xícara. Uma xícara só. Sempre uma só. E vou cuidar dos bichos. Coloco a bota. O casaco. E saio. Ainda está escurecendo. O ar está gelado. E eu estou sozinha, no silêncio, no frio, na solidão. As galinhas já estão acordadas, fazendo barulho. Pelo menos elas fazem barulho. Pelo menos elas quebram o silêncio. Jogo o milho. Elas correm, comem, brigam, vivem. E eu observo. E invejo. Invejo até as galinhas. Porque elas têm umas às outras. Elas não estão sozinhas. Mas eu estou.
Vou ver as vacas. Dou ração. Dou água. Converso com elas. Sim, eu converso. Porque preciso ouvir voz, mesmo que seja só a minha. Preciso quebrar o silêncio. Preciso sentir que não estou muda, que ainda existo, que ainda sou humana. Então eu falo: bom dia, meninas. Como vocês estão? E elas me olham. E é a única interação que eu vou ter. A única presença que vai me notar. Vacas. Vou pra horta. Preciso arrancar o mato. Regar as plantas. Colher o que está pronto. É trabalho. Muito trabalho. E eu faço sozinha. Tudo sozinha. Sempre sozinha. Me ajoelho na terra. Começo a arrancar o mato. E penso que ele deveria estar aqui. Ajudando. Conversando. Fazendo companhia. A gente fazia junto. Sempre junto. Ele cavava. Eu plantava. Ele regava. Eu colhia. Era trabalho. Mas era gostoso. Porque era junto. Agora é só trabalho. Pesado. Solitário. Triste. Minhas mãos estão sujas de terra. Minhas costas doem. Meus joelhos doem. Mas continuo. Porque tem que ser feito. Porque se eu não fizer, ninguém faz. Porque sou só eu. Só eu pra tudo. Pra cuidar de tudo. Pra fazer tudo. Pra aguentar tudo. Sozinha. E enquanto trabalho, vejo casais. Não aqui, na memória. Casais trabalhando juntos. Rindo juntos. Suando juntos. Vivendo juntos. E dói. Dói ver. Dói lembrar. Dói saber que eu não tenho mais isso. Que eu perdi isso. Que talvez nunca mais tenha isso. E a terra fica molhada. Não só da água, mas das lágrimas que caem. Que eu não consigo segurar. Que caem enquanto eu trabalho. Enquanto eu sofro. Enquanto eu vivo. Volto pra casa. Pra tomar água. Pra descansar um pouco. Entro. E o silêncio me recebe. Como sempre. Aquele silêncio que não é só ausência de som. É ausência de vida. Ausência de presença. Ausência de tudo. Sento no sofá. Olho em volta. A casa está arrumada. Limpa. Bonita. Mas vazia. Tão vazia. Porque casa sem gente não é casa. É só estrutura. Só paredes. Só móveis. Não tem alma. Não tem vida. Não tem amor. Ligo a TV. Só pra ter som. Só pra ter voz. Mesmo que não seja voz pra mim. Mesmo que não esteja falando comigo. Mas é melhor que o silêncio. Qualquer coisa é melhor que o silêncio. Então deixo ligada. E finjo que tem alguém aqui. Finjo que não estou sozinha. Mas estou. Eu sei que estou. Preciso trabalhar. Tenho que cuidar das contas. Dos papéis. Da burocracia. Sento no computador. Tento focar. Mas não consigo. Porque minha cabeça está em outro lugar. Está na solidão. Está na saudade. Está no vazio. Olho pro celular, checando, sempre checando, esperando. Esperando o quê? Não sei. Uma mensagem. Um chamado. Um sinal de que alguém lembra que eu existo. Mas não tem nada. Nunca tem. Porque ninguém lembra, ninguém procura, ninguém se importa. Eu sou sozinha. E ninguém percebe, ninguém liga, ninguém sente minha falta. E isso dói. Dói mais que a solidão. Dói saber que eu poderia sumir. Poderia não existir mais. E ninguém notaria. Pelo menos não logo. Talvez em dias. Talvez em semanas. Quando alguém precisasse de algo. Quando alguém lembrasse de mim por interesse. Mas não por amor. Não por se importar. E isso me destrói por dentro. Meio-dia. Hora do almoço. Vou pra cozinha. Fazer comida. Pra mim. Só pra mim. Sempre só pra mim. Eu poderia não fazer. Poderia comer qualquer coisa. Poderia nem comer. Mas eu faço. Faço comida de verdade. Porque foi assim que aprendi. Porque é assim que eu sei viver. Mesmo sozinha. Principalmente sozinha. Cozinho. O cheiro espalha pela casa. Cheiro bom. Cheiro de lar. Cheiro de comida caseira. Mas não tem ninguém pra sentir. Não tem ninguém pra chegar e dizer: que cheiro bom. O que você fez? Não tem ninguém pra elogiar, pra apreciar, pra comer junto. Só eu. E comida boa sem companhia é só comida. Não é refeição. Não é momento. Não é vida. Ponho a comida no prato. Um prato. Sento na mesa. Sozinha. Como sempre. E como. Em silêncio. Ouvindo só o som do garfo. Do prato. Da mastigação.
E é triste. É tão triste que às vezes eu não aguento. Às vezes eu paro. Paro de comer. E choro. Ali mesa, sozinha, com um prato pela metade. Com tudo pela metade. Depois do almoço, à tarde. A tarde é pesada, muito pesada, porque ainda falta muito dia, muito tempo, muita solidão. E eu já estou cansada. Cansada de estar sozinha. Cansada de aguentar. Cansada de fingir que está tudo bem. Mas não está. Nada está. Lavo a louça, um prato, um garfo, uma faca, uma panela pequena, porque cozinhei pouco, porque é só pra mim, sempre só pra mim. E enquanto lavo, olho pela janela, vejo o céu, vejo o campo, vejo a vida acontecendo lá fora. Mas aqui dentro não tem vida. Aqui dentro tem só eu. E eu não sou suficiente. Não sou suficiente pra preencher essa casa. Não sou suficiente pra preencher essa vida. Não sou suficiente pra mim mesma. Tenho que voltar pro trabalho? Tem cerca pra consertar. Tem telhado pra verificar. Tem 1000 coisas que exigem força. Força física. Que antes ele fazia. Que agora eu tenho que fazer. Porque não tem ninguém. Porque sou só eu. Pego as ferramentas. Ferramentas pesadas. Ferramentas de homem. Mas não tem homem aqui. Tem só eu. Então eu faço. Eu carrego. Eu conserto. Eu tento. Mesmo não tendo força suficiente. Mesmo não sabendo direito como fazer. Eu tento. Porque não tem escolha. Porque ou eu faço ou não é feito. E enquanto trabalho, meu corpo dói. Meus braços doem. Minhas costas doem. Mas mais que o corpo, o coração dói. Dói porque eu não deveria estar fazendo isso sozinha. Dói porque deveria ter alguém aqui. Ajudando. Fazendo. Sendo homem. Sendo companheiro. Sendo presente. Mas não tem. E eu tenho que fazer sozinha. Mais uma coisa sozinha. Sempre sozinha. 16 horas. 4 da tarde. É a hora mais difícil do dia. Não sei porquê, mas é. É quando o cansaço bate. É quando a solidão aperta mais. É quando eu sinto que não vou aguentar. Que não vou conseguir. Que vou desistir. Sento na varanda. Olho pro horizonte. E choro. Choro sem esconder. Sem segurar. Não tem ninguém pra dizer para de chorar. Pela solidão, pela saudade. Pela vida que não vai ser. Choro por mim, pela mulher que eu me tornei. Pela mulher que eu me tornei Ternita em Surrey. Tenho 32 anos. 32. Deveria estar vivendo, deveria estar amando, deveria estar construindo família, tendo filhos, sendo feliz. Mas estou aqui, sozinha, viúva, sem ninguém, sem nada, só a fazenda, só os bichos, só o vazio. E isso não é vida. Isso é sobrevivência. E eu estou cansada de sobreviver. Eu quero viver, mas não sei como, não sei mais como. O sol começa a se pôr. É o momento mais bonito do dia. O céu fica laranja, rosa, roxo. É lindo. Mas é o momento mais triste. Porque eu vejo sozinha. Porque toda essa beleza está sendo desperdiçada. Porque não tem ninguém para compartilhar. Não tem mão para segurar. Não tem ombro para encostar. Não tem ninguém. Fico ali, olhando, vendo o sol descer, vendo o dia acabar. E pensando. Pensando em como seria se tivesse um homem aqui do meu lado. Um homem de verdade. Maduro. Presente. Real. Sentado aqui comigo. Olhando o mesmo céu. Segurando minha mão. Dizendo: que pôr do sol bonito. E eu respondendo: é mesmo. E ficando ali, juntos. Em paz. Em amor. Em companhia. Mas não tem. É só fantasia. É só imaginação. É só eu me enganando. Me iludindo. Me torturando. Porque quanto mais eu imagino, mais dói voltar pra realidade. Mais dói perceber que é só eu. Sempre só eu. Eternamente só eu. Volto pra dentro. Preciso fazer o jantar. Mais uma refeição sozinha. Mais um momento de solidão. Mais uma lembrança de que eu não tenho ninguém. Mas faço. Porque tenho que fazer. Porque preciso comer. Porque preciso continuar. Mesmo não querendo. Mesmo não vendo sentido. Eu continuo. Faço algo simples. Algo rápido. Porque não tem motivo pra caprichar. Não tem ninguém pra apreciar. Não tem ninguém pra comer junto. Então faço o básico. O suficiente. E como.
sozinha. Na mesa, olhando pro nada, pensando em tudo, sentindo demais. E o silêncio volta. Aquele silêncio que me acompanha o dia inteiro. Aquele silêncio que é meu companheiro, meu único companheiro. E eu odeio ele. Odeio com toda força, mas não consigo me livrar dele. Porque ele mora aqui, porque ele faz parte, porque ele é consequência de estar sozinha. E eu estou, profundamente, dolorosamente sozinha. Lava a louça, arruma a cozinha. E aí vem a noite. A parte pior do dia. Porque de noite a solidão pesa ainda mais. De noite as paredes apertam. De noite o silêncio grita. De noite eu me sinto mais sozinha do que nunca. Tento fazer algo. Ver TV. Ler. Mexer no celular. Qualquer coisa para distrair. Para não pensar. Para não sentir. Mas não funciona. Nunca funciona. Porque não importa o que eu faça. A solidão está ali. Presente. Constante. Inescapável. Olho pro celular. De novo. Sempre de novo. Vejo pessoas. Casais. Fotos felizes. Vidas felizes. E me comparo. E me sinto pior. Porque eu não tenho nada disso. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho vida. Eu tenho solidão. Só solidão. E dor. Muita dor. Chega a hora de dormir. A hora que eu mais temo. Porque é quando fica mais claro, mais real, mais doloroso. É quando eu tenho que deitar naquela cama, sozinha, e tentar dormir, sabendo que quando eu acordar vai ser tudo igual. Vai ser solidão de novo. Vai ser vazio de novo. Vai ser vazio de novo. Vai ser dor de novo. Tomo banho. Água quente. Tentando aquecer não só o corpo, mas a alma. Mas não adianta. A alma está fria, congelada, morta. E água quente não ressuscita. Nada ressuscita. Só presença. Só amor. Só companhia. E eu não tenho nada disso. Coloco minha camisola, escovo os dentes, olho no espelho e vejo uma mulher cansada, uma mulher triste, uma mulher sozinha. E me pergunto, é isso? É isso que sobrou de mim? É isso que eu me tornei? Uma sombra? Um fantasma? Uma existência vazia? E a resposta dói. Porque sim, é exatamente isso. Vou pro quarto. Deito na cama. Do meu lado. Sempre do mesmo lado. Porque o outro lado é dele. Era dele. Sempre vai ser dele. Mesmo ele não estando aqui. Mesmo ele nunca mais voltando. Aquele lado é dele. E eu não consigo dormir ali. Não consigo invadir aquele espaço. Porque dói. Dói demais. Olho pro teto, no escuro, e espero o sono vir. Mas ele demora. Sempre demora. Porque como dormir com tanto pensamento? Como dormir com tanta dor? Como dormir com tanta solidão? Não dá, não consigo. Então fico acordada, pensando, sofrendo, existindo. Meia-noite. E eu ainda estou acordada, olhando pro nada, pensando em tudo, sentindo demais, e me perguntando: quanto tempo mais eu vou aguentar? Quanto tempo mais eu vou viver assim? Porque isso não é vida. Isso é apenas existência. Existência dolorosa. Existência solitária. Existência vazia. E eu quero mais. Eu mereço mais. Eu preciso de mais. Eu preciso de um homem. Um homem de verdade. Um homem que esteja aqui comigo. Que divida essa cama comigo. Que divida essa vida comigo. Que me tire dessa solidão. Que me faça sentir mulher de novo. Que me faça sentir viva de novo. Que me faça sentir viva de novo. Mas onde está esse homem? Por que ele não chega? Por que eu tenho que ficar aqui, sozinha, esperando, sofrendo, morrendo por dentro? Por quê? O que eu fiz de errado? Por que eu não mereço ter alguém? Por que eu não mereço ser feliz? Por que eu não mereço amor? 2 da manhã e eu continuo acordada. Porque não consegui dormir. Porque a dor não deixa. Porque a solidão não permite. E eu choro. Choro no travesseiro. Choro baixinho. Porque mesmo sozinha, eu tento não fazer barulho. Tento não incomodar. Mesmo não tendo ninguém pra incomodar. E me abraço. Me abraço porque não tem ninguém pra me abraçar. Seguro meu próprio corpo porque não tem corpo nenhum me segurando. E isso é patético. Isso é triste. Isso é deprimente. Mas a minha realidade é o que eu tenho. É o que eu sou. Uma mulher de 32 anos abraçando ela mesma. Porque não tem mais ninguém. Finalmente consegui dormir. Mas acordei de novo. 4 horas da manhã, mais cedo ainda do que o normal. E sei que não vou mais dormir. Sei que vou ficar aqui, olhando pro teto. Esperando o dia clarear, esperando recomeçar tudo de novo, a mesma rotina.
a mesma solidão, a mesma dor. E eu me pergunto, vale a pena? Vale a pena acordar? Vale a pena viver? Vale a pena continuar? E a resposta deveria ser sim. Mas não é. Não totalmente, porque a vida sem amor não é vida completa. A vida sem companhia não é vida plena. A vida sem propósito não é vida real. Mas eu levanto mesmo assim, porque tenho que levantar. Porque a fazenda precisa de mim. Porque os animais precisam de mim. Porque mesmo ninguém mais precisando, eles precisam. E é por eles que eu continuo. É por eles que eu levanto. É por eles que eu vivo. Mesmo não vivendo de verdade. Mesmo apenas existindo. 5 da manhã. E o ciclo recomeça. Mais um dia, mais 24 horas. Mais uma eternidade de solidão. E eu levanto. Mesmo sem querer, mesmo sem forças, mesmo sem esperanças. Eu levanto. Porque é isso que eu faço. É isso que eu sou. Uma sobrevivente. Uma mulher forte. Uma mulher sozinha. E vai ser assim o dia inteiro. De novo. As mesmas tarefas. Os mesmos sentimentos. A mesma dor. E amanhã. E depois de amanhã. E todos os dias até que algo mude. Até que alguém chegue. Até que eu não esteja mais sozinha. Ou até que eu não aguente mais. Até que eu desista. Até que eu pare. Mas hoje não é esse dia. Hoje eu ainda aguento. Hoje eu ainda continuo. Hoje eu ainda vivo. Mesmo que seja só existir. Mesmo que seja só sobreviver. Eu continuo. Por enquanto. Por hoje. Por mais um dia. E é isso. É assim que é. Um dia inteiro sozinha. 24 horas de solidão. 24 horas de vazio. Sem pausa. Sem descanso. Sem alívio. É isso que eu vivo. Todo dia. Todos os dias. Sem exceção. E eu sei que muita gente vai julgar. Vai dizer que eu sou dramática. Que eu exagero. Que tem gente em situação pior. E tem. Eu sei que tem. Mas isso não diminui minha dor. Não alivia minha solidão. Não preenche meu vazio. Porque dor não é competição. Solidão não é ranking. Sofrimento não é comparação. É individual. É pessoal. É real. E a minha dor é real. Minha solidão é real. Meu sofrimento é real. E eu não aguento mais fingir que não é. Não aguento mais fingir que está tudo bem. Não aguento mais sorrir quando estou morrendo por dentro. Não aguento mais. Então me diz, você entendeu? Você sentiu? Você viu como é? Porque eu preciso que você entenda. Preciso que alguém entenda. Preciso que alguém veja. Que alguém sinta. Que alguém se importe. E se você é homem, se você é maduro, se você está sozinho também, se você também sente isso, me diz, por que a gente não está junto? Por que eu estou aqui, sozinha, sofrendo? E você está aí, sozinho, sofrendo? Por que a gente não se encontra? Por que a gente não se junta? Por que a gente não acaba com essa solidão maldita? Eu não aguento mais. Eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais estar sozinha. Eu preciso de alguém. Eu preciso de você. Homem maduro. Homem de verdade. Homem que também está sozinho. Homem que também sofre. Homem que também quer companhia. Vem, por favor, vem me tirar dessa solidão. Vem me fazer sentir viva de novo. Vem dividir essa vida comigo. Porque eu não aguento mais dividir com o vazio. Eu não aguento mais dividir com o silêncio. Eu não aguento mais estar sozinha. Me diz nos comentários. Você também vive assim? Você também sofre assim? Você também quer alguém assim? Porque se sim, talvez a gente possa se ajudar. Talvez a gente possa se encontrar. Talvez a gente possa acabar com essa solidão. Juntos. Porque sozinha eu não aguento mais. Eu realmente não aguento mais. E você? Você aguenta?